Ok, pessoal, a gente vai tratar agora do último conceito aqui que eu separei de React para gente explorar, beleza? Então, olha só, ah, esse conceito aqui ele vai se referir à comunicação entre os componentes, beleza? Então, uma vez que a gente faz componentes, é muito comum que a gente tenha um componente que é filho de outro, né? Um componente que usa outro e que se comunica entre si, tá? Componente pai e um componente filho, por exemplo, beleza? Então, por que que a gente faz isso, tá? Primeiro porque a gente vai conseguir ver claramente um fluxo unidirecional de dados, né? Dados passando de um componente para o outro. Isso é de extrema importância, porque muitas vezes a gente tem componentes na nossa página, né? A gente tem elementos ali na nossa página que são feitos por outros elementos, outros componentes, né? Então, eu vou mostrar aqui logo mais um exemplo de uma lista de mensagens, em que a lista de mensagens é um componente e cada mensagem dentro dessa lista é outro componente. Então a gente tem um componente pai com vários componentes filhos, ok? Então, então por que que a gente usa aqui esse padrão, tá? Que a gente mantém um código previsível e facilita a manutenção. É fácil a gente ver quando o componente ele pertence a outro, né? E ver se esse componente quebrou em algum momento, eu já sei ali aonde exatamente ele foi implementado, tá? E segue ali uma lógica, ok? A gente consegue passar também funções entre esses componentes, a gente aí vai ver é, logo mais no exemplo, beleza? Mas aqui um exemplo, ó, um componente pai sendo chamado aqui, ó, passando a mensagem para dentro, então child component, eu estou passando a mensagem para dentro dele, né? E dentro dele aqui, ó, a implementação de dentro do componente, a gente vai ter aqui essa mensagem sendo usada, né? Ok? Mas vamos lá, né? Vamos por partes aqui, né? Esse aqui é um exemplo de componente pai, enviando dados para o componente filho, e aqui um exemplo inverso também, beleza? Mas vamos por partes aqui, tá? A gente vai praticar vai praticar criando esses dois componentes aqui, componente message e um componente message list, beleza? Ok, pessoal? E aqui, né, a gente vai aqui no VS Code, e aqui a gente vai começar a criação do nosso componente message, beleza? Então a nossa ideia aqui é fazer uma lista de mensagens, tá? A lista de mensagens é um componente e cada mensagem é outro componente. Então a gente tem um componente pai e componentes filhos aí sendo montados juntos, tá? Então a gente vai criar aqui um componente chamado message, message.t JSX, né? Então aqui a gente vai fazer o de sempre, né? A gente vai exportar aqui uma função chamando essa função de message, ok? E aí, aqui dentro, né? O que que esse componente vai ter, né? Essa função vai retornar que estrutura para a gente? Então, ele vai retornar aqui a seguinte estrutura. A gente vai ter uma div, beleza? Tá? E dentro dessa div a gente vai ter uma mensagem, tá? Ok? É um parágrafo aqui que vai conter a mensagem. E um button, beleza? Um botão, tá? E esse botão aqui, ele basicamente vai ser um botão de fechar a mensagem, tá? Então, toda mensagem vai ter o texto dessa mensagem e o botão que fecha ela, ok? Basicamente, a gente quer fazer isso. Vou botar aqui o texto do meu botão como fechar e aqui no parágrafo vai ter um texto, né? Ok? Tá? Basicamente isso. E o que é que a gente quer fazer? Olha, aqui vai ter, ó, texto, aqui vai ter, ó, mensagem, tal, né? Tem uma mensagem aqui, beleza? Tá? E aqui, galera, cada mensagem eu vou botar um estilo nela, tá? Para deixar um pouco mais agradável aqui. A gente consegue colocar estilos inline também, beleza? Ok? Então, como é que funciona? Olha, muito simples. Aqui a gente vai ter uma propriedade chamada style. E aqui no style a gente consegue colocar nosso estilo, né? Do jeito que a gente usaria no CSS, inline mesmo, beleza? E aqui a gente precisa abrir e fechar chaves de novo, que é onde a gente vai escrever as propriedades
as propriedades CSS, beleza? Por exemplo, olha, eu vou usar aqui a propriedade border, tá vendo? Ó, então isso aqui é uma propriedade, né? Ele já tá mapeada pelo JavaScript, então a gente já consegue ter uma propriedade chamada border, ok? E aqui a gente consegue, ó, dizer que a borda vai ter um pixel, por exemplo, né? E aqui esse valor, tá? Ele é todo em string, beleza? Um pixel, por exemplo, dizer que vai ser uma borda sólida, né? E vou colocar essa corzinha aqui, tá? Ah, vou também dizer é, que eu vou ter também um padding, tá? Ok? Então, a primeira propriedade vai ser o border, vou também colocar um padding, beleza? Esse padding vai ser o quê? Ah, colocar 10 pixels, beleza? Próxima coisa, um margem também, tá? Para dar um espaçamento aí entre as mensagens. Aqui eu vou dar 10 pixels, tá? Ok? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, beleza? Então, já fiz aqui uma estilização muito básica aqui nesse meu componente de mensagem, né? Inline mesmo. Fiz essa estilização, ok? Então vamos lá, olha, vamos supor que a gente vai renderizar uma mensagem bem aqui mesmo, beleza? Aqui no nosso componente de app. Então vamos lá. Eu venho aqui, digo que eu quero usar aqui componente message. Ele já viu que está em componente message JSX, né? Usei ele aqui, já foi importado aqui em cima, né? Beleza? Então vamos dar uma olhadinha lá no navegador, tá? Opa, não renderizou. Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que eu não iniciei o servidor, talvez. Não iniciei, né? Start. Iniciar aqui o nosso parcial para rodar o React, né? Beleza? Agora foi. Vamos lá no navegador agora, beleza? E olha só, aqui está a minha mensagem, certo? Beleza, olha só, cada mensagem vai ter uma borda, tá? Uma mensagem aqui, um texto da mensagem e um botãozinho de fechar, tá? Então esse aqui é um componente que vai representar cada uma das mensagens, beleza? Só que vocês percebem que essa mensagem vai ficar sendo alterada, né? Essa mensagem aqui vai depender de informação que vem de fora. Então como é que a gente faz isso? Você já viu antes, né? Vamos lá para o VS Code, tá? O que é que nós vamos fazer? Lá em Message, eu vou dizer o seguinte, olha, Message vai receber aqui como propriedade duas coisas, tá? Então aqui ela vai receber como propriedade o texto que ele vai usar, o text, o texto que essa mensagem vai usar, o text, beleza? E vai receber também o on dismiss, on dismiss, tá? Beleza? Vai receber isso aqui também. Então, o que que é isso? O texto, tá? O texto vai ser esse texto que vai ficar no parágrafo, ele vai ter que receber para renderizar isso na tela, beleza? Então aqui dentro ele vai receber o texto, ok? Beleza. E esse onlyMiss, o que é isso? Vai ser uma funçãozinha, tá? Que ele vai executar quando alguém apertar no botão, beleza? Essa função eu não vou implementar ela aqui dentro. Olha só, eu vou receber ela de fora, tá? Então alguém vai me passar o que que deve ser feito quando eu apertar no botão, ok? Então como a gente viu, como é que a gente consegue fazer aqui? É definir um evento de clique, né? Um escutador de evento de clique. A gente coloca on click, não é isso? On click. E quando alguém clicar o botão, o que é que vai ser feito? Olha, vai ser executado o que me enviaram aqui como parâmetro, tá? Então eu vou estar recebendo aqui, tá? Eu vou esperar estar recebendo uma função, tá? Eu vou esperar receber uma função aqui, beleza? E essa função eu vou usar quando alguém eh, clicar no botão de fechar dessa mensagem, beleza? Então a gente já consegue ver que vai haver uma comunicação aqui entre outro elemento que vai dar para a gente essa função, ok? A gente vai receber essa função, certo? Então, basicamente, esse aqui, ele é o nosso componente, tá? Opa, beleza? Basicamente isso aqui.
nosso componente de mensagem, tá? Então, ó, se a gente for aqui, a gente pode passar aqui como text. Posso passar aqui, é, olá mundo, não sei. E aqui em onDemis eu posso passar, olha só, uma função aqui dentro, tá? Que vai ser a função que vai ser executada, beleza? Ok? Posso dizer o seguinte, olha, vai ser um console, não, vai ser um alert, tá? Mensagem fechada, tá? Então é a função que eu estou passando. Então isso aqui vai ser executado lá dentro. Quando alguém apertar o botão de mensagem, de fechar da minha mensagem. Faz sentido? Ok? Então é isso que eu espero. Vamos dar uma olhadinha lá como é que ficaria no navegador, tá? Então, ó, já mudou aqui. A mensagem realmente substituiu lá, né, pelo que eu passei quando eu chamei o meu componente. E vou apertar aqui em fechar. E olha só, quando apertei em fechar, ele realmente recebeu uma função que eu passei para o componente, né? Que é um alert, beleza? Então, galera, o que a gente vai fazer é basicamente isso. A gente vai fazer um outro componente que vai dar essas informações, tá? Que é o componente message list, beleza? Então, vamos voltar para o nosso VS Code. E aqui no nosso VS Code, vamos fazer o seguinte, olha. Tá aqui, está feito o nosso componente de mensagem, tá? Bem simples ele mesmo. E o que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o outro componente, beleza? Que é o message list, tá? Esse componente, ele vai ser a minha lista de mensagem. Então, vamos lá e criar um novo componente aqui, chamar de message list.jsx, beleza? Message list.jsx. E aqui, o que é que eu vou fazer? Olha, de sempre, né? Post default function message list, tá? Então, vou implementar aqui essa lista de mensagens, beleza? E olha só, eu vou usar aqui para representar todas as mensagens, né? Que poderia vir do back-end, por meio de requisição. Eu vou usar os states para representar elas, né? Essas informações eu vou preferir sempre usar os states para isso, que eu vou controlar os estados. Qualquer alteração que for feita, eu vou conseguir perceber na minha UI, né? Então eu vou importar aqui use, use state, beleza? E aqui, né, antes de eu retornar qual vai ser a estrutura, né, da minha lista de mensagens, eu vou dizer o seguinte, olha, com certeza eu vou ter aqui uma, várias mensagens, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Olha, criar aqui aquele conjuntinho de variáveis, né? Chamar aqui de messages. Opa, que vai ser uma variável que vai guardar todas as mensagens. E uma variável set messages que vai definir, né? Vou colocar aqui set messages, que vai modificar aqui essa variável, né? Que vai definir o estado dela, beleza? Ok? A gente já viu como é que funciona isso. E a gente usa os states e diz que, olha, ele vai começar sendo o quê? Que é que vai começar, qual vai ser o valor inicial dessas minha variável message? O valor inicial dela vai ser uma lista, beleza? Uma lista de elementos, tá? É elemento numérico? Não. É elemento de string? Não, não é, tá? Para me representar uma lista de mensagens, eu vou dizer que cada elemento vai ser um objeto, beleza? Desse jeitinho aqui, tá? Porque no objeto eu consigo colocar várias informações dentro de cada objeto, que são as informações que eu preciso, né? Tá? Então, cada mensagem minha, né? Eu vou até quebrar aqui a linha, ó, tá? Então, cada mensagem minha, ela vai ter algumas informações. Eu vou dizer que ela vai ter duas informações. Ela vai ter um ID, beleza? Vou chamar de ID1 e vai ter um text. E o texto aqui eu vou também, sei lá, primeira mensagem, tá? Então, cada mensagem vai ter basicamente essas duas
dessas duas propriedades aqui, beleza? Tá? Eu vou só identificar cada uma delas aqui, com um ID diferente, um, dois, três, tá? Mudar aqui a mensagem, terceira mensagem, e assim por diante, tá? Então isso aqui eu estou fazendo só ah, uma variável message que vai guardar todas essas mensagens, tá? E elas podem ser alteradas pelos set messages, né? E aí eu consigo ver esses estados e eles serem refletidos diretamente na minha UI, por causa de use states, ok? Então vamos lá. Como é que vai ser aqui o nossa estrutura, né, dessa lista de mensagens? Muito simples. Olha, vai ser um div, tá? Dentro dessa div a gente vai ter o quê? Olha, eu vou botar aqui o bom e velho título, né? Lista de mensagens, beleza? Lista de mensagens. Ah, e o que é que eu vou fazer? Olha, a gente já viu, a gente tem várias mensagens para serem exibidas nessa lista de mensagens, né? Ok? Tá? Então, aqui poderia ter 100, 200 mensagens, não sei. Muitas e muitas mensagens. Então eu vou usar um laço de repetição para ficar chamando cada uma dessas mensagens e renderizar na tela com aquele componente que a gente criou. Qual for o componente? For o componente de message, né? Tá? Então a gente vai ter várias messages aqui sendo renderizadas, ok? Sendo inseridas aqui dentro desse componente message list. Então, obviamente, eu vou ter que chamar aqui, né? Eu vou ter que importar aqui o meu componente de mensagem, né? Message, tá? Ok? Esqueci de botar JSX, né? JSX. Isso, exato. Ok, aqui, tá? Meu componente de mensagem. Então, o que é que eu vou fazer? Olha só. É, aqui, tá? Vou usar um laço de repetição para pegar todas essas mensagens, né? Que inicialmente são essas aqui, para renderizar aqui dentro dessa div aqui, ok? Então, quando eu vou escrever um JavaScript, né, no meio da minha estrutura HTML, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar chaves, né? A gente já viu isso. Então, chamo aqui messages, todas as mensagens. Uso o método, que é o método map, a gente já viu ele, né? Que vai percorrer cada uma dessas mensagens, uma por uma, e cada uma delas ela vai fazer alguma coisa, né? Então, o que é que eu vou fazer? Olha, para cada mensagem que você chamar de message, beleza? Para cada mensagem, tá? Faça alguma coisa. Então, isso aqui que eu estou passando para o map é uma função, né, galera? É uma função, uma arrow function, né? É que eu poderia botar assim também, né? Tá? É uma função arrow function, né? Mas como só tem esse parâmetro, que é o parâmetro de message, né? Que esse parâmetro vai receber cada uma das mensagens, tá? Em cada repetição. Na primeira repetição, message recebe esse objeto de mensagem. Na segunda repetição, recebe esse. Terceira, recebe esse. Não é isso? Um por um, tá? Pego cada uma dessas mensagens e faço alguma coisa com essa mensagem. E o que é que eu vou fazer? Simples, né? Eu vou, né, marotamente aqui chamar meu message, né, meu componente de mensagem, ok? E olha só, e aqui eu vou passar as informações, né? Olha, eu vou dizer aqui, ó, que vai ser quem? Vai ser o message.id, beleza? A gente viu isso, né? A gente vai usar aqui para a gente identificar cada um desses componentes, né, de forma individual, caso um deles tenha que ser renderizado, né? Re-renderizado, porque alguma informação mudou, por exemplo. Text. Aí o text vai ser o quê? Ó, texto lá que está vindo do meu objeto de mensagem, né? E o que é que a gente precisa passar também para message? Então, se eu dar um Ctrl clique aqui, ele recebe texto e on demise, né? Tá? Então, ele vai ter que receber essa função também, não é isso? Mas cadê? Não temos essa função ainda, né? Ó, ele está esperando um on demise aqui, mas nós não temos, né? Está esperando uma funçãozinha que faça alguma coisa aqui, né? A gente não tem ainda essa função. Então, vamos implementar essa função, tá?
beleza? Vamos implementar essa função. A gente vai chamar essa função de handle the miss, tá? Então, aqui em cima mesmo, a gente vai chamar de handle, tá? É, e o que é que a gente vai fazer? Olha, essa função aqui, né, ela é a função que vai ser executada quando alguém apertar o botão de fechar, lá em Message, né? Ó. Você vai dar essa função aqui e no botão de fechar, ele vai executar on the miss, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? O que é que eu quero que aconteça? Olha, vamos lá. Como é que vai ser essa função aqui, né? Essa arrow function, beleza? Vai ser o seguinte, toda vez que alguém apertar em fechar, eu vou atualizar essas mensagens aqui, beleza? E eu vou basicamente filtrar essas mensagens, tá? Para saber qual foi a mensagem que eu estou fechando, por exemplo, beleza? Então, olha só, toda vez que eu for fechar a mensagem, né, eu vou ter que saber qual é a mensagem que está sendo fechada. Então, eu vou ter que pegar o ID delas aqui, beleza? E como é que eu faço? Olha, eu vou usar set messages, né? E aqui, set messages agora vai receber o quê? Todas as minhas mensagens, mas somente o quê? A mensagem que tiver o ID. Então, eu vou usar o métodozinho filter, tá? Esse método filter ele serve para quê, galera? Para me filtrar lá em mensagem, né? Entre todos esses elementos, eu vou filtrar apenas o elemento que tenha o ID que eu estou recebendo aqui, tá? Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Olha, esse filtro aqui é uma função callback também. Ele vai percorrer todas as mensagens, né? Tá? Uma por uma aqui, tá? E ele vai, em cada uma delas, ele vai comparar. Olha, o ID dessa mensagem que eu estou percorrendo agora é igual, quer dizer, é diferente do, do ID que eu estou recebendo, tá? Ok? Então, por que diferente? Porque ele vai pegar, ok? Ele vai, o que vai ser retornado aqui vai ser todas as mensagens, menos, né? Menos a mensagem que eu estou fechando, ok? Então, quando eu fechar a mensagem, ela vai sumir daqui. Eu vou dar um set messages, tá? Vou dar um set message outra vez que vai atualizar todas as mensagens, mas agora, se eu, por exemplo, se eu fechar um, eu vou passar aqui, né, que vai ser passado o ID 1, e eu vou comparar aqui, olha, entre todas as mensagens, qual é que não tem ID 1? Retorne. Então, todas que não forem ID 1, eu vou retornar e colocar em set message, tá? E a 1 ela vai ficar de fora, beleza? Eu vou acabar atualizando as minhas mensagens sem a mensagem 1, porque eu estou filtrando, ok? Todas que não são a 1. Eu estou filtrando e colocando de novo dentro de messages, beleza? Tá? Então, esse aqui é o método de filter. Vocês podem consultar na documentação, tem vários exemplos lá, tá? Como é que funciona o filter. Mas ele é que nem o map, beleza? É muito parecido com o map. O map, ele percorre cada um dos elementos. O filter também. Só que ele percorre cada um comparando para saber se o elemento passa ou não nesse filtro, beleza? Ok? Então é isso que vai acontecer, tá? Toda vez que eu fechar é, uma mensagem, eu vou atualizar aqui essa lista de mensagens sem a mensagem que eu atualizei, né? Ela vai sumir daqui. E se ela some, ela está sendo usada nos states, né? Ela vai sumir também da nossa renderização, beleza? Vamos ver como é que isso aqui funciona. Então tá aqui a nossa handle de miss, né? E a gente vai usar ela como quem? Como propriedade aqui on de miss, né? Então vai passar aqui ó, handle de miss, beleza? Tá? E esse handle de miss ele precisa ter um ID, né? Eu tenho que passar um ID para ele, não tem? Porque eu vou passar o ID de quem que eu estou fechando, né? Quem é que eu estou fechando? Essa mensagem atual, né? Message.id. Beleza? Ok? Então eu estou fechando ela. Eu tenho que passar essa informação para o header de miss. Ok? Porque essa função vai ser chamada somente se alguém for lá e apertar nesse botão de fechar, certo? Ok? Então, galera, vamos dar uma olhadinha como é que ficou isso aqui.
Vamos ver se está funcionando direitinho. É, organizar um pouco aqui. Beleza. Ok. Então vamos lá. Vamos agora no navegador, beleza? Ah, ok. O que foi que eu esqueci? Vou direto no VS Code de novo. Bom, eu esqueci de chamar aqui a, o meu componente message list lá em app, né? Para ele aparecer para mim, beleza? Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Opa, eu vou aqui em app, tá? Eu vou comentar aqui somente essa message, então não vou usar mais ela, tá? E a gente vai usar quem agora? O message list. Droga. Aqui, ó. Message list, beleza? Ok, o message list ele recebe alguma coisa? Não, né? Então pode chamar ele desse jeito aqui. Pronto. Só que dentro dele, aí sim, ele está usando messages para renderizar várias mensagens, né? Isso. Dessas mensagens aqui que poderiam vir por requisição, tá? E, e aqui ele vai implementar essa funçãozinha que vai tirar uma dessas mensagens, né? Vai set message, vai redefinir todas as mensagens, tirando uma mensagem que eu estiver fechando, né? Com esse ID aqui, beleza? Vamos ver. Vamos lá em navegador de novo. Ok. Não apareceu as minhas mensagens, né? Deixa eu ver se deu algum erro. Não. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Ok, pessoal. Pronto, aqui, ó. Foi só um errinho aqui. No caso, on the miss, né? Eu vou passar a função que vai chamar a handle de miss, né, galera? Então tem que ser uma função que vai ser chamada ainda, beleza? Não chamamento de alguma função. Então vai ser o seguinte, beleza? Dessa forma aqui, tá? Hum. Então, on the miss vai ser essa funçãozinha arrow function, tá? Que quando chamada, ela vai chamar aqui handle de miss com o ID dessa mensagem, beleza? E outra coisa aqui é que é o seguinte, ó, message, tá? Em cada message eu vou retornar um componente, beleza? E para retornar componente, como a gente já viu, retornar uma estrutura HTML, a gente usa aqui, ó, parênteses, tá? E não chaves, beleza? Então aqui, ó, a gente vai trocar essas chaves aqui por parênteses mesmo, beleza? Ok? É um pouco fácil confundir, né? Porque um arrow function a gente quer colocar uma função JavaScript, né? Mas ela vai retornar, na verdade, todo um componente, né? Porque isso aqui, tá? É como se fosse uma estrutura HTML mesmo, beleza? Tá? Uma tagzinha, beleza? Message, ok? Importante se atentar a isso. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha lá no nossa lista de tarefas, tá? Então, se a gente for agora lá no navegador, olha o que a gente vai ver. Beleza? Olha, todas as mensagens, beleza? Sendo renderizadas, tá? E olha o que acontece quando eu aperto em fechar. A tarefa some, beleza? Ok, ó, tá? Então, essas tarefas, elas podem inclusive chegar por meio de requisição e serem fechadas, né? Por meio daquela função onDeMiss que a gente implementou, beleza? Então é assim que elas funcionam, tá? Show? Então é isso, galera. Olha, esse aqui era o último conceito, tá? De comunicação entre componentes. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá? Aqui durante as aulas, ou mandar mensagem, beleza? Então, eu vou passar atividades para vocês treinarem esses conceitos, ok? E aí vocês vão tirando dúvida comigo, belezinha?